Recentemente eu vi esse tema em alta e hoje eu quero te mostrar como que eu aprendi e apliquei recentemente, desde 2018, como conseguir qualquer coisa mentindo pra si mesmo. E antes que você feche esse vídeo achando que já é alguma autoajuda barata ou fake, isso tem muito neurociência. Além de diversas pessoas famosas e conhecidas, escritores de livros, tem muito disso em vários livros e biografias, dizendo que já utilizaram muito dessa técnica para conseguir o que queriam no passado. E não é sobre lei da atração, pensamento positivo, isso é muito sobre basicamente como utilizar talvez um processo de homeostase, algo como hackear o cérebro, né? Fazer o seu corpo se adaptar e executar exatamente o que você está procurando. Porque assim, a mentira e a verdade, elas são feitas da mesma coisa. E quando você entender isso e aceitar isso, pode virar uma arma realmente perigosa. Primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui, eu preciso te passar, é que a gente tem que entender que a mentira, ela não é inerentemente mal. Anota isso que eu vou te falar. A mentira, ela só é uma afirmação que é carente de evidências, né? Que ela consiga provar que ela é verdade. Ela carece de evidências suficientes para que a gente consiga provar que ela é verdade. Verdade e mentira são feitas exatamente da mesma coisa. Evidências, razões, confirmações e repetições. A única diferença é a quantidade de cada uma que você tem nesse momento. Você nem sempre acreditou que você era tímido, inseguro, que não era bom o suficiente, somente absorveu essas histórias porque elas continuaram a aparecer na sua vida. A gente até chama isso de certa forma de crença. Se pessoas suficientes te dissessem que você é confiante, poderoso e bem-sucedido, e você deixasse isso entrar na sua cabeça por tempo suficiente, você também começaria a acreditar nisso. Porque a verdade, ela não é descoberta. Ela é construída. Da mesma forma que quando tá dando tudo errado na sua vida, tudo tá acontecendo errado, você acha que é azar, você começa a se questionar se você é bom o suficiente. Quando as pessoas começam a dizer que você é ruim, quando as coisas começam a dar errado, você começa a se questionar se as pessoas não têm razão. E tudo isso é uma casa psicológica construída tijolo por tijolo a cada afirmação e confirmação. E aí que tá a jogada. Você pode construir qualquer casa que você quiser. O processo de construir qualquer coisa funciona em 3 estágios específicos. O primeiro é o mais básico e quando as pessoas descobrem isso ou tentam fazer de alguma maneira, é onde normalmente a maioria das pessoas desistem. É onde você começa a mentir pra você mesmo. Eu sou confiante, eu sou rico, eu sou irresistível. Vai parecer falso, vai parecer ridículo, tudo bem. E é exatamente assim que tem que parecer. O segundo estágio é onde pouquíssimas pessoas chegam porque a gente já começa a desistir quando tá ridículo. E essa etapa eu chamo de crença ilusória. Quando você começa a agir de certa maneira como se aquilo ali fosse verdade. Mesmo sem acreditar naquilo ali ainda. Você meio que tá fingindo que aquilo é verdade. Tá fingindo ser quem você não é. Você meio que toma algumas ações mais alinhadas com o que você está buscando, aparece de forma diferente, fala com mais poder, ainda não acredita totalmente, mas você parou de resistir àquilo ali. Tá dentro de um plano. O terceiro estágio é o mais importante. E aqui é onde vem a crença real. A gente começa a implementar novas crenças. Você meio que começa a receber feedbacks das pessoas sobre as suas ações, sobre aquele fingimento do segundo estágio. As pessoas e as coisas ao seu redor vão respondendo diferente e alguns resultados começam a aparecer. Meio que essa nova crença sua, você fez por tempo suficiente, começou a ter feedback e tudo isso começa a parecer real. Agora, isso meio que virou o seu novo normal. E é aqui que vem o pulo do gato, que eu quero te trazer nesse vídeo, que é muito importante, eu acho que você devia anotar. Para acelerar todo esse processo dos estágios, você precisa procurar ativamente microevidências que confirmem a sua nova identidade. Meio que um elogio, uma ideia nova, uma resposta diferente de alguém, tudo isso vai contribuir de construir cada tijolo dessa sua nova identidade. Eu já vi muito disso na internet, em livros do Steve Jobs, por exemplo. Ele era famoso pelo que a equipe dele chamava de campo de distorção da realidade. Isso é porque ele insistia muito nas coisas impossíveis, nos prazos ridículos, objetivos que eram irreais, mas de certa forma as coisas acabavam acontecendo. E não porque era lógico, mas porque a convicção inabalável dele distorcia a própria lógica até corresponder à expectativa que ele tinha. Por exemplo, o Steve Jobs dizia para um designer que ele devia terminar uma tarefa em 2 semanas em algo que levaria 6 meses para concluir. E essas pessoas, elas acreditavam nele porque ele acreditava muito nele também. Era como se fosse algo contagioso. Você provavelmente já passou por algo parecido, onde a pessoa fala que dá para fazer e você acha que não dá, mas a pessoa fala com tanta convicção que você decide confiar no discernimento dela. Essa é a famosa fórmula que a gente precisa ser antes de ter, sabe? De construir essa realidade. Primeiro a gente se torna a pessoa. Pô, eu quero ser uma pessoa que eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Cara, que tipo de pessoa é uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês fazendo talvez o que você queira fazer? Que hora que essa pessoa dorme? O que essa pessoa come? Como ela pensa, sabe? Isso tudo precisa estar na sua mente. Primeiro você se torna essa pessoa e os resultados vão se alinhar
com o tipo de pessoa que você está se tornando. E a parte mais interessante é que eu já vi a ciência falando sobre isso. O seu cérebro ele tem um sistema chamado sistema de ativação reticular. É um tipo de filtro que decide o que entra na sua consciência. Pensa que você recebe milhões de informações por segundo, o tempo inteiro, vindo da tela do computador, da tela do celular, ao seu redor o que está acontecendo, mas o seu cérebro só processa uma fração disso. E é exatamente esse sistema que filtra isso de acordo com o que você acredita, com as suas crenças. Quando você compra um carro novo, ou quando você está procurando trocar de carro, começa a procurar um carro, você basicamente começa a ver vários carros daquele que você está procurando, porque você basicamente ajustou o seu sistema para filtrar aquilo ali. Aquilo ali você mostrou que é importante para ele, então ele vai simplesmente sempre filtrar e você vai enxergar várias vezes aquele carro, mas não é que você está enxergando aquele carro, é que você sempre enxergava, mas não dava bola. E isso significa que você nunca vê a realidade por completo. Só uma versão filtrada que foi baseada no que a sua mente foi treinada para dar prioridade. Olha como isso é importante. Então, quando você mente para si mesmo dizendo que eu sempre atraio oportunidades, o seu sistema de ativação começa a procurar e a filtrar no ambiente coisas que vão comprovar o que você está falando. As evidências. O viés de confirmação ele vai trabalhar ao teu favor. O seu cérebro ele quer que você esteja certo. E a parte mais doida disso tudo é que teu cérebro não precisa das evidências mais esmagadoras para tornar aquilo ali verdade. Ela só precisa de evidências repetidamente. Continue repetindo a mentira por tempo suficiente que a gente vai adaptar, o seu cérebro vai adaptar, simplesmente o seu subconsciente vai adotar como verdade. Você já ouviu falar no ditado de quando a gente conta e acredita muito na mentira, ela se torna uma verdade? Funciona da mesma maneira. Agora então, pra gente ir pra parte prática, eu quero te dar um passo a passo pra você começar a aplicar isso aqui hoje. Passo 1, escolha uma mentira e repita isso todos os dias. Repita, sei lá, na frente do espelho, repita pra si mesmo. Vai parecer fake, vai parecer falso no começo, ridículo, perfeito, é isso mesmo que a gente quer. O passo 2, você tem que virar basicamente um detetive procurando as microevidências do que aquilo ali pode se tornar verdade. Qualquer pequeno sinal que possa apoiar essa nova verdade. Um elogio, uma ideia, uma oportunidade que apareceu, anote tudo isso como se fosse um advogado construindo um caso. Passo 3, mais difícil talvez e mais importante é mata a sua antiga identidade de fome. Não dê mais evidências sobre aquilo. Pare completamente de falar, sei lá, que você é falido, que você não tem dinheiro, que você é tímido, qualquer coisa do tipo. Quanto menos oxigênio você der para essa versão antiga, mais rápido ela vai morrer. Alimente obsessivamente essa nova identidade, com emoção, com a linguagem, né, que é o falar, e também com comportamentos. Sinta-se como seria essa pessoa, sinta-se como deve ser essa pessoa, sabe? Tenta trazer emoção e sentimento pra você. É simples, mas precisa de dedicação e normalmente as pessoas não chegam mais nessa etapa. O passo 5 é onde normalmente as pessoas se recusam a chegar, é mudar o seu ambiente. Pessoas, roupas, espaços que você frequenta, tudo deve refletir quem você está se tornando ou quem você quer se tornar. O seu ambiente, ele manda mensagem pro seu subconsciente o tempo inteiro. Usa isso a seu favor. Isso funciona porque você não consegue o que você quer, você consegue o que você é. E a sua mente já está filtrando o tempo inteiro o que você vive, o seu ambiente o tempo inteiro. O mundo ele não vai corresponder às suas palavras, ele vai corresponder às suas atitudes. É por isso que duas pessoas podem estar na mesma situação, enquanto uma vê oportunidade, a outra vê dificuldade. Isso é completamente normal, por causa dessa frequência mental, desse tipo de preparação onde a mente consegue filtrar o que é importante para aquela pessoa. A diferença não é o mundo, é o que elas enxergam sobre o mundo. Quando você alinha a sua identidade com as suas ações, não tem mais uma resistência interna. Você não está mais tentando convencer ninguém, você simplesmente é. Mas isso vai exigir muita coragem de você. Você vai ter que declarar coisas que você ainda não acredita. Agir com certeza em coisas que ainda não fazem sentido. O seu cérebro ele meio que vai gritar mentiroso pra você e o seu ego vai entrar em pânico, mas isso é simplesmente a sua velha identidade morrendo. Deixa ela morrer. A identidade a gente não encontra ela. Você não espera pra descobrir quem você é, você decide quem você é. Eu sou isso agora é a frase mais importante, mais decisiva que você vai dizer na sua vida. E aí você escolhe se você vai continuar sendo a vítima das circunstâncias da sua vida ou você vai começar a mentir pra você mesmo até que vire verdade. Porque no final, talvez agora vou deixar você reflexivo, as maiores verdades da sua vida começaram como mentiras que você decidiu alimentar. Comece hoje, escolha sua mentira e transforme ela na sua nova realidade. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido, esteja fazendo sentido pra você. Se você quiser saber mais, trocar mais ideia, olhar mais bastidores de todo o negócio que eu tenho construído aqui no canal, eu vou deixar no link na descrição a nossa newsletter, o Atlas News, é de graça para você se inscrever e também no primeiro comentário fixado. Não esquece de deixar um comentário, a gente pode debater sobre o assunto, traz novas ideias, novos pontos de vista. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.